Bom, meus irmãos, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas eu vou colocar ele também na outra plataforma, tá certo? Porque eu reparei que a outra ela é mais utilizada, tá? Sobre essa questão aqui, eu tive assistindo essa live aqui do pastor Rafael Pablo, juntamente com o pastor Thomas, que é da Igreja Adventista, não é? E nós tivemos, no caso ali, tivemos a ouvir ali as opiniões dele sobre essa questão dos ex-protestantes, porque o foco é esse, né? Que agora, no caso, o pastor Rafael tentara estudar sobre o fenômeno dos ex-protestantes, né? Caso que eu também tenho estado a refutar aqui nessa plataforma, no caso no TikTok, há muitos protestantes. Né? Na verdade, 90% aqui dos meus vídeos são destinados para responder os ex-protestantes. Então, nesse caso aqui, nós estamos identificando no mesmo tema, por isso que eu fui procurar ouvir. Só que eu vi aqui uma questão que é importante salientar, é que, no caso, o pastor Thomas sendo adventista, né, nós temos aqui uma questão que precisa ser analisada, não é? Nós não podemos fazer distinção das pessoas e também não podemos faltar com respeito, né, com a fé das pessoas, aliás, com a própria pessoa, né? Nós temos que respeitar a todos. Não há problema nenhum. Eu, por exemplo, se eu fizer uma live e receber adventistas e a gente conversar sobre assuntos bíblicos, não há problema nisso, tá certo? Agora, o X da questão aqui é defender, nesse caso, apologética é uma defesa da fé, não é? Você fazer uma defesa, não é, com um outro grupo que é sectário, não é? E ele não concorda com as posições protestantes. Por exemplo, nós temos um problema grave no Adventismo, é que eles colocam a Igreja Católica como Babilônia, né, e colocam os filhos da Babilônia, não é, como os protestantes. E depois eles creem nessa profeta, né, nessa profetisa, chamada Ellen White, né, e creem piamente e seguem os ensinamentos dela, que nós sabemos que são todos heréticos e todos oriundos do inimigo, certo? Isso não é ofender, tá certo? É a posição evangélica. Nós não concordamos com essa profetisa, tá certo? E a Igreja Adventista tem ela como profetisa. E tem também a questão do juízo investigativo. Tá? Então, o que acontece? Que é um problema sério. Eles acreditam que Jesus não veio em 1844, mas aconteceu esse negócio chamado juízo investigativo. Ou seja, eles defendem isso. Tá? E eu tive a reparar que quando eu estava começando a refutar, né, os ex-protestantes, e nesse caso apareciam muitos católicos, eu fui observar que os comentários eram 90% de adventistas atacando os católicos. Eram praticamente todos os adventistas atacando os católicos. E depois eu fui analisar, mas espera lá, eu estou fazendo uma apologética, defendendo a fé evangélica, e me vem um adventista, que é um grupo sectário, que não aceita os protestantes, né? E começa a atacar os católicos. Os católicos olham para nós como se a gente fosse iguaizinhos, ou seja, os mesmos. Porque para eles, tudo é protestante. Né? Para eles, Testemunho de Jeová é protestante. Para eles, Mórmon é protestante. Essas igrejas sectárias que foram surgindo com o decorrer do tempo, para eles é protestantes. Né? Então eu pensei cá comigo, não, pera lá. Então eu vou começar a mudar o foco e vou analisar aqui os adventistas. Né? E eu fui percebendo que, na realidade, eles têm uma intenção dúbia. Né? Eu estava ouvindo a live dele e ele deixou bem claro, eu estou aqui para proteger o meu rebanho. Ele disse que não é exclusivista. É uma coisa um pouco difícil de não ser. Tá? Porque o adventismo, ele é exclusivista. Isso não é uma acusação, não é um ataque. Ele é exclusivista. Então, quando eu afirmei, olha, mas ele sendo adventista, não dá para você fazer apologética junto com um adventista. Você já viu, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos sentar junto com Rodrigo Silva e os dois juntos vamos agora fazer apologética contra os católicos? Não faz sentido nenhum. Né? Você não vê nenhum reformado. Por isso que eu questionei se o irmão era mesmo reformado. Porque nenhum reformado senta junto de um adventista para fazer uma apologética. Nenhum. Tá? Isso não faz o menor sentido. Depois você foi tentar usar a linguagem do politicamente correto. Mas ele só tem um problema do sábado e do sono da alma. Ora, isso é um problema grave, pastor.
não é? Eles idolatram o sábado. Você não tem noção dos adventistas que eu enfrento aqui nessa plataforma, não é? Eles idolatram o sábado, idolatram essa Ellen White. Então, assim, depois o amigo dele aí foi para o catolicismo, não é? Ora, não é muito difícil. Ele agora idolatrar Maria ou adorar Maria, pronto, não é? Porque eles já faziam isso no Adventismo, tá? Então, não faz o menor sentido nenhum fazer essa junção, vamos dizer assim, vamos agora sentar com adventistas, vamos responder aos católicos. Não há mesmo, é o mesmo que unir trevas com luz. E a Bíblia condena isso. Eu li o livro que o pastor me indicou, e o livro lá em nenhum momento dá esse respaldo para a gente sentar junto com um adventista, que é uma seita, não é? E combater uma outra heresia. Quer dizer, não se usa uma heresia para se combater outra. Tá? Então, assim, não há problema nenhum ele participar das lives e conversar assuntos bíblicos, eu já lhe disse isso. Eu até, de vez em quando, eu subo aqui, porque eles têm uma coisa boa, os adventistas, que isso eu dou realmente os parabéns para eles, não é? É que eles são excelentes para combater o ateísmo. Eu tenho qualquer pessoa que, ou ateu que me aparecer, né, eu não indico, mas se acontecer de aparecer um, né, normalmente eu vejo vídeos de adventistas, eles respondendo ateus, a forma como eles respondem é perfeita. Tá? Isso eu tiro mesmo o chapéu e reconheço que eles são ótimos para responder ateu. Eu já não tenho paciência. Para mim, é ateu, acabou. Não é? Mas já o adventista, ele usa artigos científicos, usa bastante livros, né, porque eles se empenham bastante nisso. Então, se o senhor conversar com ele para combater o ateísmo, eu até aceitaria. Agora, pastor, quer dizer, combater as heresias do catolicismo e combater as heresias dos ex-protestantes, e estar sentado com um adventista, e vocês dois juntos, né, e o pastor ainda se diz ser reformado. Ora, não está fazendo sentido nenhum. Não é? Não tem lógica nenhuma nisso. Se o pastor vai responder aos ex-protestantes, o mais correto é sentar com Augusto Nicodemos, é sentar com, olha, o Marcos Greconato, que é bem radical, né? E por aí vai, é sentar com pessoas cristãs, ou até mesmo um assembleiano, né? Também procurar um pastor assembleiano, agora procurar um adventista para responder o porquê que está tendo ex-protestante. O problema do adventismo, essa cambada de desigrejado que está aparecendo aí, boa parte deles é desses grupos. Uma vez eu respondi uma aqui, o cara só fala besteira contra o cristianismo, porque na cabeça dele, todos os cristãos, né, é a mesma coisa da igreja adventista. E quando eles saem das igrejas, eles não querem ir para lado nenhum, porque o exclusivismo, a lavagem cerebral que é feita por causa dessa heresia da Ellen White, não é? Eles não querem ir para lado nenhum, ficam revoltados. Então é assim, eu não estou aqui, eu não estou criticando a pessoa do pastor Thomas, mas sim essa situação do pastor fazer uma apologética junto com uma adventista que não faz o menor sentido. Quer dizer, o católico vai olhar para você e para ele e vai dizer, ué, mas nem os dois se entendem, um guarda o domingo, o outro guarda o sábado, não é? O outro crê que Jesus voltou em 1844, o outro diz que Jesus não voltou ainda. Quer dizer, né, não faz o menor. O outro diz que acredita em Ellen White, o outro diz que não tem profecia, cessou os dons. Quer dizer, não tem lógica, pastor, tá certo? Então, assim, essa é a minha opinião com respeito a essa live. E também vou deixar na outra plataforma, tá certo? Vou ver se eu consigo utilizar mais a outra, porque eu acho que os pastores usam mais a outra, né? E assim fica a minha opinião dada sobre esse assunto. E sobre os ex-protestantes, eu também quero dar a minha opinião, mas eu vou fazer outro vídeo.